É tempo de recomeçar. Temos falado muito sobre recomeços. Tempo de recomeços. E nós estamos começando essa semana recomeços. Várias coisas estamos recomeçando e outras estamos começando. Estamos começando esta semana esse estudo baseado na apostila intitulada Afiando o Machado. Uma adaptação de um material que nós tivemos acesso à Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que vai nos abençoar muito nesse semestre. A proposta de utilizarmos esse material, Afiando o Machado, é a partir da analogia da parábola do lenhador, que tem como ênfase aquela história do lenhador experiente que parava para afiar o seu machado enquanto trabalhava, e no final do dia ele teve êxito e um resultado muito maior e melhor do que aquele mais jovem que não parava para afiar o seu machado e trabalhava incansavelmente, intensamente. Nós precisamos de paradas estratégicas e a EBD.3 nesse semestre ela traz essa proposta de integração, inclusive, para todos os membros da igreja, todas as gerações. Estaremos juntos estudando esse material. Nas quintas-feiras, às 20 horas, a classe ela será aberta numa sala de Zoom e teremos ali uma interatividade. Nós vamos optar pela sala do Zoom porque nós podemos interagir com os alunos à medida que vamos compartilhando o conhecimento. Essa aula ela poderá ser disponibilizada para atendermos alguns casos específicos de pessoas que não possam porventura participar ou assistir na quinta-feira às 20 horas. Teremos, assim que possível e for liberado o encontro presencial, ainda que de modo parcial, a escola bíblica Afiando o Machado de modo presencial aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã. Por enquanto, estamos apenas na modalidade online. Hoje pela manhã nós iniciamos a aula inaugural da nossa EBD.3 desse semestre. Estudamos com base no livro de Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 32. E nós vamos dar continuidade a essa aula nesse momento. Então eu explicava, quem pôde assistir o culto da manhã, que nós hoje estávamos fazendo uma abordagem diferenciada, falando sobre o tempo de recomeçar, afiando o machado na nossa EBD.3, que é também o tema para esse momento de reflexão juntos aqui. Eu não posso deixar de mencionar a importância de você, se porventura não participou do culto da manhã, melhor dizendo, você que não participou do culto da manhã, e eu digo isso porque nós temos um número maior de pessoas participando conosco sempre no culto das 19. E eu quero convidar você para acompanhar o nosso culto da manhã, principalmente a mensagem que nós trouxemos no culto desta manhã, a primeira parte da aula. Agora nós vamos avançar para a segunda parte dessa aula. Na primeira parte da aula, conforme você observará no slide, na imagem que vai aparecer para você, nós trabalhamos a seguinte temática: afiar o machado, analisando a situação para avançar na direção correta. Então esse foi o destaque, conforme você pode observar aqui. Analisar a situação para avançar na direção correta. Então, baseado ali em Juízes capítulo 6, nós falamos sobre um tempo difícil. O texto bíblico nos descreve um tempo muito, muito difícil que os israelitas enfrentaram naquele tempo. Uma época marcada por sofrimentos, por lutos, por perdas, pressões, opressões, insegurança, medo. E Deus deu a eles a oportunidade de recomeçar a partir de alguns processos. Deus levanta um profeta para denunciar o pecado, o que também é missão da igreja hoje, sermos voz profética para a nação. Deus levanta um libertador, um juiz, que foi Gideão, assim como hoje ele também está levantando pessoas, líderes na igreja, líderes de células, pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, para liderar o povo nesse tempo. Deus também, assim como naquele tempo, criou a oportunidade para a unidade dos israelitas, de maneira que eles puderam
decidir pela unidade em torno de uma única fé, crer apenas em Deus e não em outros deuses, a unidade em torno do núcleo familiar. O processo que eles vivenciaram levaram, dando destaque ali à família de Joás, que foi o pai de Gideão. A família se uniu no momento de grande luta. A unidade em torno da liderança levantada por Deus. Então, são elementos muito similares ao que nós também estamos vivendo hoje. A igreja hoje, ela também precisa estar unida na fé em Cristo Jesus, na palavra. Precisamos estar unidos em nossos lares, em nossas casas. Não podemos permitir a divisão entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. A unidade familiar, do núcleo familiar, é fundamental para nós vencermos juntos essa fase tão difícil. E também a unidade em torno da liderança levantada por Deus na igreja, que se apresenta na liderança do colegiado pastoral, a diretoria da igreja, os diáconos da igreja, os supervisores de células, os líderes de células, os líderes de ministérios. Então nós temos um grande grupo de liderança na nossa igreja, e isso é algo extraordinário. Eu sou grato a Deus porque nós temos dezenas de líderes, e centenas, na verdade, podemos dizer, se formos elencar, nós encontramos aí centenas de pessoas que estão de algum modo envolvidos em processos de liderança. Então eu quero, nesta oportunidade, avançar para a segunda parte da aula inaugural, falando sobre a sequência do afiar o machado, analisando a situação para servir e agir corretamente. Ou seja, analisar a situação para servir e agir corretamente. Se na primeira abordagem, na primeira parte, nós falamos sobre analisar a situação para avançar na direção correta, então nós não podemos apenas avançar na direção correta. Nós também precisamos servir e agir corretamente. Essa é a intenção. Convido você para voltar, sim, vamos voltar ao livro de Juízes, no capítulo 6, e daremos continuidade na leitura na qual nós interrompemos no verso 32 e vamos avançar agora para o verso 33, por gentileza. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 33, e nós vamos adentrar para o capítulo 7, até o verso 22 do capítulo 7. Diz assim o texto bíblico: Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Vocês têm guerreiros demais.
Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Por fim, verso 22, quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por lermos mais uma vez a tua palavra. E, ó Deus, queremos que este texto, esta história bíblica, história real,
vivenciada por estes personagens que a Bíblia nos ensina, possa, Deus, nos servir de inspiração, de encorajamento, para compreendermos, entendermos e gerarmos profundas convicções de que a vitória é dada pelo Senhor. O Senhor, ó Pai, é quem faz o milagre acontecer. Mas nós temos a alegria, o privilégio também de participarmos do processo. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê graça para fazermos as aplicações corretamente ao tempo em que vivemos, de modo coletivo enquanto igreja e também personalizado a cada um de nós. A Ti eu oro agradecido, rendendo glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Afiar o machado. De que maneira? Analisar a situação para servir e agir corretamente. Eu quero analisar um pouco da situação que o texto nos apresenta e, como fiz pela manhã, trazer paralelos e analisar a situação que nós nos encontramos hoje e também fazemos aqui algumas aplicações, olhando também para alguns outros textos do Novo Testamento que são importantes para fecharmos esta aula inaugural. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos a necessidade, queridos, de verificarmos como é que Deus trabalha e como deve ser a participação daqueles que Ele vocacionou, daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele trouxe para trabalhar junto com Ele. Na mensagem da manhã nós destacamos vários aspectos envolvendo Gideão, alguns elementos que têm tudo a ver conosco. Gideão e o seu povo estavam vivendo um momento de grande aflição, de preocupações, de apreensões, estavam aprisionados em sentimentos de medo, o que também é muito comum para o momento que nós vivemos. Pessoas estão aprisionadas por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor. O medo que a fome bata, o que aconteceu naquele tempo. Inclusive no capítulo 6 ele vai chamar terra devastada. O que é uma terra devastada? É uma terra sem vida, é uma terra onde a pobreza, onde a fome impera. E nós podemos encontrar hoje, de modo isolado, terras devastadas, famílias devastadas, cidades devastadas, empresas devastadas, povos devastados, igrejas devastadas. De maneira que nós entendemos, queridos, que tem muita relação com o que aconteceu naquele tempo e com hoje. Vimos também que a intervenção midianita é comparada com uma praga de gafanhotos, que deixa a terra desolada. A Covid-19 ela tem sido uma praga que está deixando a terra desolada. Então nós temos aí vários elementos paralelos que nos servem de ilustração. Trazendo agora aqui algumas aplicações a respeito de como nós devemos agir, de como nós devemos servir corretamente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a convicção de que nós somos a pessoa certa para esse tempo. No capítulo 6, do verso 33 ao 44, nós encontramos Gideão agindo, respondendo ao chamado de Deus. Ele já tinha apresentado, lá no capítulo 6, algumas perguntas para Deus. E ali no capítulo 6, verso 13, por exemplo, ele diz assim: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Veja, esta pergunta de Gideão tem muito a ver com o momento que nós vivemos. Tem muitas pessoas que também estão perguntando: mas Senhor, cadê os milagres? Muitos são os milagres, mas nem sempre eles acontecem da forma como nós queremos e no tempo que nós queremos. Sim, muitas pessoas têm sido alcançadas por milagres de Deus em meio a muitas dificuldades, curas sobrenaturais. Mas é bem verdade que muitos também têm se deparado com a morte e podem justamente fazer esses questionamentos que são
perfeitamente compreensíveis. Ele também pergunta: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Senhor, eu já passei por tantas lutas na vida e agora tenho que enfrentar uma pandemia. Parece que em vez de melhorar, a coisa piora. E se a gente for pensar nos últimos anos, na última década, quantas lutas a gente vem enfrentando, quantos problemas a gente vem enfrentando, quantas turbulências políticas, econômicas, sociais que o Brasil vem se deparando. E em 2019 nós ouvíamos, e eu me lembro de algumas palavras: 2020 vai ser melhor, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar mais fácil. E, amados, nós nos deparamos com o fato de que as coisas não ficaram mais fáceis, mas pioraram. A pandemia trouxe uma avalanche de preocupações. Ela vem solapando como uma grande onda de tsunami. Lembra daquelas tsunami que invadiram continentes anos atrás? Tem aquele filme Impossível. Ele demonstra bem o que é a força de uma tsunami invadindo uma vila, invadindo uma cidade, invadindo uma costa. Vai levando tudo pela frente, gerando morte, gerando desgraça. A tsunami da Covid-19, meus irmãos, tem feito isso. Ela tem, nessa onda, nesse movimento, deixado um rastro de morte, de dor, de sofrimento, de preocupação, de dificuldade. Mas assim como nós vemos países que foram afetados, o Japão é um dos melhores exemplos sobre isso. 6 meses depois daquela tsunami que invadiu o Japão alguns anos atrás, eles haviam recuperado tudo e feito melhor do que era antes. Eles recomeçaram. Eu creio que Deus está nos dando um tempo de recomeçar também. Mas nós precisamos olhar para a palavra e vermos que precisamos ter convicção. Convicção, meus irmãos, de que apesar de estarmos vivendo num tempo difícil, Deus nos chamou. Você está vivo? Você está ouvindo a minha voz nesse momento? Você está recebendo essa comunicação? Seu coração está batendo? Você está interagindo? Você está vivo. E se você está vivo, Deus o escolheu para esse tempo. Por alguma razão, por algum motivo. Então nós precisamos ter a convicção de que nós somos as pessoas certas para esse tempo. Não por causa da nossa qualidade, mas sim porque Ele nos escolheu. E se formos submissos à vontade de Deus, à direção de Deus, nós venceremos assim como Gideão venceu. Gideão criou algumas resistências. Ele fez perguntas questionando a Deus do porquê, do porquê, do porquê. E quando Deus então o coloca à frente do exército israelita para enfrentar o exército de Midian, que era um exército muito maior que o exército israelita, Gideão então ele se coloca diante de Deus e ele faz ali algumas perguntas: Senhor, dá-me algumas provas de que realmente o Senhor me chamou para este tempo. Eu entendo, queridos, aqui que nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para ser pastor nesse tempo. E isso me ajuda, meus irmãos, a enfrentar as dificuldades que vêm diante de nós. Porque há dias que humanamente a vontade é parar tudo. Mas aí a gente olha para a palavra e a gente vê que é Deus quem tem nos sustentado. Então Ele dá ânimo para a gente continuar, para a gente avançar. Deus, sim, o escolheu para atuar nesse tempo de um modo diferenciado, para ser um instrumento da graça de Deus. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não sou como você, eu não sou pastor da igreja, minha situação é diferente. Pode ser diferente a forma de atuação, meus queridos, mas nós precisamos honrar a Deus naquilo que Ele tem nos chamado. Você é líder de célula, honre a Deus como um líder de célula buscando excelência naquilo que faz. Você é um líder de ministério, honre a Deus liderando o ministério. Você, meu irmão, minha irmã, atua, é membro de um pequeno grupo, faça isso da melhor maneira possível. Como um cristão, todos nós temos o chamado para fazermos discípulos de todas as nações.
Isso não é um chamado apenas para pastores, para líderes de célula, mas é para toda a igreja. Então nós devemos entender que sim, Deus tem nos dado a oportunidade para servi-lo. E é um privilégio isso. Precisamos, além da convicção de que Deus nos chamou para esse tempo, de que Deus nos colocou nesse tempo, e por maior que, digamos assim, as evidências humanas digam o contrário, de que nós não somos as pessoas corretas, de que nós não temos as habilidades corretas, nós precisamos gerar a convicção de que é Deus quem nos colocou neste tempo. A Bíblia nos diz no livro de Daniel que é Ele quem estabelece os reinos, é Ele quem estabelece as autoridades, é Ele quem faz todas as coisas. Então vamos nos submeter à sua vontade. Em segundo lugar, temos a convicção do que precisa ser feito. Capítulo 7, dos versos de 1 a 15, Gideão ele se depara com uma situação muito complicada. Como lidar com o grande exército midianita? Diz assim: os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. Então, isso é importante para nós entendermos o cenário. Eles estavam num vale, cercado de colinas. E diz o versículo 2, o Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. E aí vem a história, narrando ali a coisa totalmente paradoxal, contraditória. Diante de um grande exército, Deus manda Gideão diminuir o seu exército. Na primeira leva, saem 20 mil dos medrosos. Eu estou com medo de enfrentar esse negócio, eu vou fugir, vou voltar para casa. 20 mil saem nessa primeira leva. E depois nós temos ali mais 10 mil que se afastam e por fim permanecem apenas 300. Os 300 valentes de Gideão. Os 300 que se colocaram diante de Deus, na verdade foram escolhidos por Deus para desenvolver aquele trabalho. Só que ainda faltava em Gideão a convicção de enfrentar o inimigo. E nós encontramos ali no versículo de número 9, naquela noite o Senhor lhe disse, levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Olha como é que se gera a convicção do que precisa ser feito. Se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Nós precisamos, queridos, buscar convicção do que eu preciso fazer. E essa convicção ela é gerada a partir do nosso contato com Deus. Isto é indispensável. Para que eu tenha convicção do que eu preciso fazer, eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso buscar a direção de Deus enquanto pastor da igreja. Preciso buscar no Senhor na palavra, preciso, Senhor, me dar direção. E o que nós estamos pregando, ensinando, anunciando para a igreja, meus irmãos, é fruto dessa busca, dessa direção de Deus. Então, quando a gente traz um curso como esse, Afiando o Machado, é fruto de todo um processo que nós estamos construindo para sabermos o que fazer nesse tempo de pandemia, sabermos o que fazer enquanto igreja e como fazer enquanto igreja de modo online, como alcançar as pessoas que estão aprisionadas nas suas casas e também diante das circunstâncias. Precisamos ter convicção do que devemos fazer. Em terceiro lugar, e a mais importante, ou consequentemente as outras, a convicção de que o mérito é de Deus. Contudo, o esforço e a alegria da vitória são nossos. O mérito é de Deus. O que Deus estava dizendo para Gideão é o seguinte, olha, se vocês forem com 30 mil, vocês vão acabar achando que a vitória foi por causa de vocês. Vocês têm mérito na vitória. E o que Deus mostrou, meus irmãos,
é que o povo de Israel, os israelitas, os 300 de Gideão, não tiveram mérito na vitória. O mérito é de Deus, a glória é de Deus. O que Deus está fazendo na história da IBNM, o mérito é de Deus, a glória é de Deus. O que vivemos neste último ano de 2020, as bênçãos que Deus nos deu, e Deus nos deu muitas bênçãos enquanto igreja. O mérito é de Deus, a glória é de Deus. Contudo, meus queridos, quando entendemos que o mérito é de Deus, é pela graça dele, por exemplo, a salvação. A salvação é mérito de Deus, não é mérito nosso, é graça de Deus. Mas onde é que entra a nossa participação? No esforço de fazer a nossa parte. Existe a outra parte da qual nós estamos envolvidos. Gideão representa o líder daqueles 300. Aqueles 300 representam todo o exército dos israelitas. Então houve uma participação humana. Se não fosse necessária a participação humana, Deus simplesmente tinha mandado anjos e destruído os midianitas. Mas Deus quis usar os israelitas, mas deixando-os numa condição que ficasse evidenciado que a glória é dele e não deles. De maneira, queridos, que eu caminho para algumas aplicações, entendendo que o mérito do milagre é de Deus, a intervenção é de Deus, a vitória é de Deus. E aí você já me acompanhou na leitura bíblica, em que nós lemos o texto bíblico, que o que ocorre, só para nós entendermos o desfecho desta cena bíblica, todo aquele grande exército dos midianitas e dos outros exércitos do norte, eles estavam acomodados num grande vale, e diz o texto que eram milhares de soldados e também de camelos, muitos, muitos, muitos. Mas Gideão, ele entende, ele tem o discernimento para distribuir em 3 companhias aqueles 300 homens. Então ele se divide em 3 grupos, e cada um daqueles homens ele tinha uma trombeta e uma tocha para ser colocada. E o que ocorre é o seguinte: lembrem que o povo estava, o exército midianita e das tribos do norte, dos povos do norte, estavam num grande vale. Então eles ao redor se posicionam, os 300 homens de Gideão. E quando eles se posicionam ao redor, naquelas colinas, os soldados de Midian que estavam no vale, eles levantam os seus olhos e eles olham e percebem o quê? 300 tochas acesas ao seu redor. Com isso, eles entendem que havia um grande exército, muito maior que o exército deles. Eles não sabiam que tinha apenas um homem com uma tocha. Mas, segundo os padrões bélicos, segundo os padrões de guerra, para cada uma daquelas tochas, havia centenas de soldados atrás deles. Então, quando eles olharam aquelas tochas, eles pensaram: nós estamos perdidos. O exército de Israel é muito maior do que o nosso. E agora, o efeito sonoro, quando as trombetas são tocadas, aquele efeito sonoro, com aquela pressão, com aquele movimento, meus irmãos, causa um grande alvoroço no exército midianita. E diz o texto bíblico que eles começam então a guerrear entre eles, e eles acabam ali se ferindo, e daqueles que fugiram, Gideão ele vai mandar depois o pessoal atrás e acaba então por alcançar a vitória completa sobre os midianitas. Deus deu a vitória por meio de Gideão, Deus deu vitória aos israelitas. Então eu caminho aqui ressaltando algo importante. Precisamos ter a convicção de que somos as pessoas certas para esse tempo. Deus nos chamou, então Deus não erra. Então não se coloque numa condição de alguém que está perdido, de alguém que está numa condição de total incapacidade de agir, porque é Deus que está conosco.
Então Deus nos escolheu para esse tempo. Então não fuja da sua responsabilidade. Eu não posso fugir agora da minha responsabilidade. Eu não posso fugir da responsabilidade que Deus me deu enquanto pastor da igreja. Assim como você não pode fugir também da sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar juntos. Convicção do que precisa ser feito. Naquele tempo, olhando para essa história, eles tinham uma missão. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. A nossa missão, meus irmãos, é reproduzirmos a missão de Jesus. Portanto, precisamos ter convicção também de que o mérito é de Deus, a glória é de Deus, mas o esforço e a alegria da vitória são nossos. De maneira, queridos, que eu caminho para o final dizendo que nós também temos que ter, dentre estas que eu já citei, convicção de sermos as pessoas para esse tempo, convicção do que precisa ser feito, convicção de que o mérito é de Deus. Nós precisamos ter, em quarto lugar, a convicção de que vivemos em um tempo de ótimas oportunidades. Oportunidade para. E agora eu quero pedir a sua atenção para ir comigo lá para Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Estamos caminhando para o final desta aula inaugural. Mateus, capítulo 3. Verso 2, a palavra diz assim, capítulo 3, versos 1 e 2 de Mateus. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Capítulo 4 de Mateus, verso 17, agora nos diz assim a palavra de Deus. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Meus queridos, temos que ter a convicção de que temos a oportunidade nesse tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender dos pecados. É tempo de se arrepender de uma vida em que nós estávamos caminhando apenas para atender às necessidades materiais. É tempo de se arrepender da insensibilidade para com a dor do outro. É tempo de se arrepender de viver uma vida de promiscuidade, de devassidão, de suprir ou de desejar as coisas desta vida apenas. É tempo de se arrepender de não buscar a Deus de todo o coração. É tempo de se arrepender de não orar, é tempo de se arrepender de não ler as Escrituras. É tempo de arrependimento também em nossos dias. Segundo lugar, a convicção que é tempo de aprender. Quase um trocadilho aqui. É tempo de se arrepender e é tempo de aprender. Capítulo 5, verso 1 e 2 nos diz a palavra de Mateus. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Irmãos, é tempo de aprender. É tempo de aprender mais da palavra de Deus. É tempo de aprender mais dos conceitos, do conteúdo bíblico. É tempo de aprender como ser igreja, como ser uma igreja em células. Nós precisamos entender, meus irmãos, que temos que analisar o jeito que estamos fazendo e como podemos melhorar o que estamos fazendo. Como podemos aperfeiçoar. Esse tempo de recomeçar é um tempo de aperfeiçoamento. E o tempo de aperfeiçoamento exige um tempo de aprendizado. Capítulos 5, 6 e 7, Jesus ele vai ensinar o Sermão da Montanha. E nós vamos começar uma série de mensagens agora, dentro dessa perspectiva de aprendizado. Aprender com Jesus. Princípios, valores do reino de Deus. Vamos fazer isso nas celebrações de domingo.
E paralelamente na IBD.3, no curso Afiando o Machado, a como colocar em prática o que está em Mateus capítulo 4, verso 23. Meus irmãos, naqueles dias de oração que eu tirei para buscar a direção de Deus do que nós devemos fazer, Deus insistentemente trabalhou comigo no Evangelho de Mateus, e eu me deparei neste Evangelho com alguns elementos em que o Espírito Santo foi me incomodando, e esses textos vieram de uma forma avassaladora na minha vida. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. O texto bíblico também vai nos ensinar, lá no capítulo 9, versos 35 a 38, capítulo 9, 35 a 38, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. De modo, queridos, que nós temos neste tempo de se arrepender, de aprender, de recomeçar, olhando para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo para todas as coisas. Ele é o nosso modelo para nós sermos igreja nesse tempo. Neste tempo de recomeço, eu estou convocando a igreja para termos um tempo de parada estratégica. Mas não é parar as células, não é parar os cultos. Não, nós vamos continuar, óbvio, fazendo os cultos, fazendo as células, fazendo aquilo que cabe a nós, mas dedicando um tempo para refletirmos e aperfeiçoarmos a visão celular na nossa igreja, aperfeiçoarmos os processos em cada uma das nossas células, aperfeiçoarmos, meus irmãos, o nosso jeito de cumprir a missão. É tempo, sim, de afiar o machado, aprender com Jesus. Vamos nos debruçar no Sermão da Montanha. Nós vamos passar, meus irmãos, vários domingos estudando o Sermão da Montanha. Nós vamos fazer um sermão expositivo. Todos que vão pregar aqui vão trabalhar de forma expositiva no texto do Sermão da Montanha, porque naqueles 3 capítulos de Mateus, nós temos um conjunto de ensinamentos que nos dão base para sermos mais efetivos enquanto seres humanos, enquanto cidadãos dos céus vivendo aqui na terra, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto filhos, enquanto filhas. É tempo de afiar o machado. E por que que nós estamos enfatizando tanto isso? Porque, meus irmãos, é tempo de rever conceitos conhecidos. Eu finalizava hoje pela manhã dizendo que nós precisamos voltar para a essência da palavra e vermos aquilo que é óbvio. Afiar o machado, meus irmãos, para buscar o Senhor em oração. Vamos afiar o machado quando nós oramos a Deus com intencionalidade. A partir desta segunda-feira nós vamos inaugurar um período de oração todos os dias, numa live ao vivo. Nós vamos fazer a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube da igreja. Então, se você não tem conta no YouTube, não tem conta no Facebook, vamos voltar aqui. A live será transmitida pelo Facebook e pelo Instagram. Então, se você não tem conta em uma dessas 2 redes sociais, eu quero encorajar você a abrir uma conta para que você possa acompanhar as lives que faremos ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta, no horário específico que está sendo divulgado. E que será divulgado com maior escala brevemente. Precisamos, meus queridos, orar com maior intencionalidade. Buscar a Deus com maior intencionalidade. Além dos movimentos de oração e jejum que nós fazemos,
criarmos um expediente contínuo de oração. Afiamos o machado quando nós investimos tempo meditando na palavra de Deus. Nós nunca perdemos, você não perde tempo lendo a Bíblia. Eu tenho muita coisa para fazer. Quanto mais coisa você tem para fazer, mais tempo nós deveríamos gastar investindo na palavra de Deus, ou na oração e no discipulado. Afiar o machado, meus irmãos, é também ter tempo para discipular pessoas e ser discipulado. Então veja, nós temos diante de nós a necessidade de atendermos 4 experiências semanais. Durante a semana, você precisa ter uma experiência de vivência em célula. Se você não faz parte de uma célula da IBNM, por favor, meu querido, procure uma o quanto antes. Nós queremos, se você não tem contato, nos procure, nós vamos direcionar você para participar de uma das nossas células. Segunda, a experiência vivencial, de capacitação. Quinta-feira à noite, você pode participar da EBD.3 online. Você pode participar também no domingo pela manhã, com a EBD.3 também, que será também no domingo pela manhã. Você deve ter uma vivência de celebração. Então, um dos cultos da semana de celebração, participe, se envolva. E, em quarto lugar, a experiência de discipulado. Nós estamos também na quinta-feira com um grupo de discipulado de homens. Tempo de recomeço para homens. Em breve teremos também para mulheres. Mas, independentemente dessa modalidade, que é mais uma ferramenta para que a gente possa se aprofundar na palavra e vencer esse processo de discipulado, está também a importância do discipulado pessoal. E isso, meus irmãos, nós precisamos reproduzir entre nós, cuidando uns dos outros. De maneira que afiar o machado também envolve em rever, aprender conceitos e se arrepender, procurando fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Finalizando a nossa mensagem, finalizando a nossa aula inaugural, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez. Tem uma frase que eu destaquei hoje pela manhã e eu destaco novamente, que diz assim: a IBD.3 na IBNM é o canal do aprendizado, o trilho curricular para o crescimento. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Quero encorajar você a se unir conosco na IBD.3. O que é ponto 3, pastor? Escola Bíblica Discipuladora, Dinâmica e Digital. Ok? A IBD.3 na IBNM é o canal de aprendizado, o trilho curricular para o crescimento. Ele nesse momento, nós vamos todos focar na apostila Afiando o Machado, mas depois nós temos os outros módulos. Oportunidade de enraizar convicções, fortalecer a fé, aprender como fazer para frutificar muito. Que Deus nos abençoe. Convido você a estar conectado conosco, participando das celebrações, dos cultos, das células e também da IBD.3 e da dinâmica discipular. Nós vamos entoar, cantar, para memorizar o texto bíblico de Mateus capítulo 9, 35, quando ele diz que Jesus andava pelos povoados, ensinando, anunciando e curando. Essa tem sido a canção que nós escolhemos para esse tempo como uma das canções que mais nós vamos evidenciar, que mais nós vamos cantar. E eu convido você novamente para cantarmos juntos. Percorria Jesus.
proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, orando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. E percorria Jesus povoados e aldeias, ensinando nas sinagogas, anunciando, proclamando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus percorreu em seu tempo, enquanto esteve aqui na terra, mas Ele comissionou a você, Ele comissionou a todos nós, Ele comissionou a sua igreja. A palavra de Deus nos diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Palavras de Jesus em Mateus 28:16. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então aquela obra que Jesus fez aqui na terra, Ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Sim, cabe a nós realizarmos a obra de Jesus, sermos os pés de Jesus sobre a terra, sermos as mãos de Jesus, curando e abençoando, os olhos de Jesus atentos para aqueles que estão perdidos, desorientados. E há tantos, meus irmãos, nesse tempo que estão perdidos e desorientados. Como igreja, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo para levar o evangelho àqueles que não têm. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos agracie. Eu quero convidar você nesse momento para orarmos ao Senhor. Os pedidos de oração que foram compartilhados no chat, no culto da manhã e também neste momento, durante este culto, eu quero orar, colocando esses motivos de oração. Eu quero também orar por você nesse momento que ouviu tudo isso, ouviu esta mensagem baseada lá em Gideão, como Deus deu vitória para eles naquele tempo, Deus também nos dará vitória. Nós precisamos confiar nisso, queridos. Não vamos acreditar em nossos sentimentos. Gideão, ele estava sofrendo porque os sentimentos apontavam para a derrota. Mas a palavra de Deus para ele foi: você é um guerreiro corajoso. E aquela palavra de Deus fez com que Gideão se levantasse e cumprisse a sua missão. Momentos depois, alguns dias depois, ele precisa enfrentar o exército midianita. E aí Deus mais uma vez chega para ele e diz assim: olha, você precisa estar atento, porque eu vou dar uma palavra que você vai se encorajar. E aí ele ouviu o relato daquele sonho que o midianita sonhou que Gideão estava vindo contra eles e ia derrotá-los. Meus queridos, nós temos a palavra conosco. Nós temos a palavra de Deus já revelada. Naquele tempo não existia a palavra revelada. Por isso foi necessário um sonho especial.
Nós não precisamos ficar esperando um sonho especial, meus irmãos, para servir no reino. Nós já temos a revelação da palavra. Deus já te chamou. Você já foi chamado, vocacionado para servir no reino. Vamos servir e glorificar Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso agora dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua graça. Eu me arrependo dos meus pecados. É tempo de arrependimento. É tempo de arrepender-se, de estar longe de Deus, de estar longe do caminho. Para você, meu irmão, minha irmã, que está longe do propósito de Deus, arrependa-se e volte e sirva a Deus nesse tempo. Sirva, se apresente para ser um líder de célula em treinamento, para servir a Deus, discipulando pessoas, participando da capacitação que Deus tem nos dado a oportunidade de realizar. Atue, atue, atue. Reconheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E viva para Ele, para a sua glória. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, fazer um discipulado, entre em contato conosco. Entre em contato conosco através do chat, através do link logo abaixo ali, o culto, logo abaixo a transmissão do culto, tem ali um local que você pode acessar para entrar em contato conosco. A gente quer caminhar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Deus, agradecendo pela aula que tivemos nesta manhã, nesta noite, o conjunto, ó Deus, dos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, nos levando, ó Deus, para história bíblica extraordinária e que tem tudo a ver com o momento que nós vivemos hoje. E também, ó Deus, para os textos do Novo Testamento que apontam para a obra de Jesus, a qual precisa ser reproduzida por nós enquanto igreja. Pai querido, eu oro neste momento pelos irmãos e irmãs que estão sofrendo, lutando, batalhando, lutando contra a Covid, contra outras enfermidades. Tem gente lutando contra câncer, lutando, ó Pai, no processo de recuperação contra AVC, no processo, ó Pai, de libertação de alcoolismo. Dá a cura, Pai, liberta teu povo, Deus, liberta aqueles que estão sofrendo de alcoolismo, ó Pai, de drogas, de dependência química. Traz libertação para este teu povo, Senhor. Liberta, Pai, aqueles que estão aprisionados em sentimentos de culpas, de depressão. Há tantos, ó Pai, lutando contra a depressão. Cura, Pai, cura em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de sofrimento, de abatimento. Em nome de Jesus, bate em retirada o mal. Satanás não tem poder contra as nossas vidas, porque nós pertencemos a Jesus. Somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, teu povo, trazendo cura sobre a vida de cada um, sobre as famílias. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.